tudo bem? Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de inglês, uma das últimas do nosso ano, né? Eu sei que vocês estão ansiosos para acabar e tá acabando já, aguenta só mais um pouquinho, tá? Vamos juntos para mais uma aula, então. Seguinte, galera, o conteúdo de hoje parece difícil, mas é fácil, tá? Voz passiva, passive voice everywhere, então voz passiva em todos os lados, todos os lugares. É igual a português, mais ou menos, mas tem algumas diferençazinhas, né? Além do fato dela ser em inglês. Vamos lá, então. Voz passiva em inglês. Quando que ela é utilizada? Não é tão utilizada em situações corriqueiras, ou seja, na hora da fala, na fala oralizada, a gente não usa frequentemente, tá? A voz passiva não tem foco em quem faz a ação, ela tem foco na ação. É muito comum em notícia de jornal, manchete, placa, regra, lei, onde o sujeito não é o foco. E toda voz passiva usa o verbo be como auxiliar. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de maneira mais coloquial, ou seja, de fato, na fala oralizada, como eu estou fazendo agora, a gente não tende a usar a voz passiva, porque ela é mais formal. Então, a gente usa mais a voz passiva nessas situações aqui, porque ela não vai ter o foco em quem faz a ação. Sabe quando a gente fala, o Eduardo tomou a água, Oscar Niemeyer desenhou o museu. Não, a gente vai usar a voz passiva quando não a pessoa for o foco, mas a ação for o foco. A água foi tomada pelo Eduardo, o museu foi desenhado pelo Oscar Niemeyer, Romeu e Julieta foi escrita por Shakespeare. Então eu tenho foco aqui na ação, nunca em quem faz a ação. Essa pessoa que faz a ação, ela não é nem importante. Eu só coloco se eu quiser, tá? Ela não obedece apenas uma estrutura gramatical, pois aceita qualquer tempo verbal. Então aqui a gente tá falando presente, passado, futuro. Qual é o tempo verbal que a gente tá usando aqui? Todos, qualquer um. A voz passiva, ela não é uma gramática de tempo verbal, ela é uma gramática estrutural. Ou seja, você pode falar em qualquer tempo verbal, modal, whatever. Tudo a voz passiva aceita. Mas independente do tempo verbal na qual esteja a frase, o auxiliar sempre vai ser o verbo be. Quais são as formas do verbo be que podem aparecer? O próprio be, que é o verbo base, is, are ou been, ok? O was e were também. Deixa eu colocar o was e were aqui, porque ele também aparece. Was, were. Aí. Ficou meio ruim, ficou meio feio, mas vocês vão ter que lidar com isso, ok? Então vamos lá. A voz passiva não é o contrário da voz ativa. A voz passiva é quando a gente coloca a ação em evidência e tira a evidência do sujeito. Então a voz passiva, aqui ó, tira o foco do sujeito que faz ação e coloca na própria ação. O que é a voz ativa e a voz passiva então? É quando a gente fala assim. Ativa, alguém faz uma ação. Olha o foco aqui. Alguém faz. Voz passiva, uma ação é feita. Olha o foco aqui. Por alguém entre parênteses, porque tanto faz. Eu posso não colocar, eu posso não saber, eu posso não querer dar o foco para a pessoa que fez. Seja lá qual for o motivo, eu não sou obrigada a dizer quem fez a ação, uma vez que eu escolhi usar a voz passiva. Então, justamente a voz passiva, ela é escolhida quando não se quer dizer ou não se sabe ou não é relevante quem fez aquela ação. Beleza? Então, a gente tem aqui os tempos verbais, né? Aqui do ladinho esquerdo. Quais são os tempos verbais que a gente tem, então? Simple present, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past perfect, future simple, future com be going to. Lembrando que o future simple, ele engloba tanto o will quanto o going to. Daí temos o past perfect, modal e modal perfeito. Meu, prof, mas vai ter que saber tudo isso aí? Em teoria, vocês já deveriam saber.
Mas o fato é que a voz passiva, isso aqui é mais para exemplificar que ela pode ser usada em qualquer um desses tempos verbais, tá? É como no português. Então eu tenho aqui na voz ativa. Eu escrevo uma carta é escrita. Eu estou escrevendo uma carta está sendo escrita. Eu escrevi uma carta foi escrita. Eu estava escrevendo uma carta estava sendo escrita. Eu tenho escrito cartas têm sido escritas por mim, ou seja lá por quem, né? Eu tinha escrito uma carta tinha sido escrita. Eu irei escrever uma carta irá ser escrita. Eu escreverei uma carta será escrita. Eu devo escrever uma carta deve ser escrita. E eu deveria ter escrito uma carta deveria ter sido escrita. Meu prof, mas é tudo isso aí, né? É tudo isso aí. Em teoria, a gente já devia estar sabendo fazer todos isso aí. O lance é que, notem que nenhuma aqui das vozes passivas fala que ela foi escrita por mim, né? Porque não é importante. O fato é que essa carta, ela tem que ser escrita, ela teve que ser escrita, ela vai ser escrita, ela foi escrita, tanto faz, mas ela tem que ser escrita. O uso do by na voz passiva. A gente falou então até agora, nesses minutinhos de aula, que quando se trata da voz passiva, não é importante, né, quem faz ação, ou a gente não quer dizer, não é relevante. Mas e se eu quiser dizer como é que eu faço? Se você quiser dizer quem fez a ação ou quem faz, você vai usar esse by. Esse by, ele vai ser por, pelo, pela, né? Por exemplo, a água foi tomada por mim, pela Maria, pelo José e por aí vai, né? Então, quando eu quiser dizer quem faz ou quem fez a ação, eu vou ter que usar esse by lá no final e daí eu vou dizer o nome de quem fez a ação. Mas também eu não vou usar o nome todos os momentos. Olha o exemplo aqui. We feed the cat. Nós alimentamos o gato. The cat is fed by me. O gato é alimentado por mim, por nós, por eles, por elas, pela Joana. Seja lá quem alimenta o gato aqui. Ou eu vou pôr o nome da pessoa, por exemplo, by Joana, ou eu vou usar um object pronoun. Meu Deus, gente, só um pouquinho que eu vou passar, que tá muito barulho aqui. Ai, gente, olha, juro por Deus, cara, que tá um silêncio. De repente, eu começar a gravar, começa a passar carro, trator, caminhão, moto, britadeira, pelo amor de Deus, passar britadeira aqui. Nem sei mais o que eu tô falando. Vamos lá, então, gente, só pra terminar essa aulinha, então, aqui hoje. A gente usa o by, então, pra falar quem fez a ação. Se eu não souber o nome da pessoa, eu vou ter que usar isso aqui, ó, que é um object pronoun. Eu não vou falar, por exemplo, by she, by I. The cat is fed by I. Não. Eu vou usar um object pronoun. E para que vocês não esqueçam quais são os object pronouns, a gente tem eles aqui então. Lembrando que desse lado esquerdo da coluna é subject pronoun, desse lado direito, object pronoun. Quem sofre a ação. Então, toda vez que eu for fazer uma voz passiva e vou dizer quem fez aquilo, mas eu não sei o nome da pessoa ou, enfim, a coisa, eu vou usar um desses pronomes. Me, you, him, her, it, us, you. Por exemplo, o gato foi alimentado por mim. The cat was fed by me. O gato foi alimentado por ela. The cat was fed by her. O gato foi alimentado por nós. The cat was fed by us. Nunca by we, by she. By we, by she, by I. Beleza? Gente, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a gente tem chat daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, então. Um beijo, se cuidem e tchau.